conversar com ela, mas antes, acompanhe comigo essa história. Meu nome é Maria e hoje eu vou contar a minha história. Depois de uma desilusão amorosa terrível, ainda muito nova, eu decidi me casar a todo custo. O que aconteceu no meu passado fez com que eu não acreditasse mais no amor e eu acabei encontrando o Antônio, que parecia ser um homem decente. Estamos juntos há mais de 25 anos e temos 2 filhas. A mais velha já se casou e hoje só a Érica mora comigo. Ela sempre foi uma boa filha, ajuizada e desde cedo começou a trabalhar para ajudar nas despesas aqui de casa. Porque a gente nunca teve uma condição financeira de estabilidade. Tudo que conquistamos foi à base de muita luta, principalmente eu. Eu que sempre fui muito racional e administrei tudo desde o começo. A compra dessa casa foi assim. Na época parecia uma loucura, mas hoje já estamos quase terminando de pagar por ela. O Antônio e eu sempre nos demos bem, apesar de eu nunca ter sido uma esposa amorosa. Depois de um tempo juntos, ele começou a beber, e aí eu não tive mais paz. Eu trabalhava como copeira em uma empresa, ficava praticamente o dia todo de pé. E quando chegava em casa, ainda tinha que fazer um monte de coisas. Lavar roupa, preparar o jantar. E não importava que eu estivesse cansada, pois se eu não fizesse, quem ia fazer? A Érica chegava tarde em casa, pois ela trabalhava e ia direto do trabalho para a faculdade, que ela mesma pagava. Eu sempre admirei o esforço que ela tinha para vencer na vida. E por isso eu não exigia muito que ela me ajudasse. Depois que eu me casei, eu me tornei uma mulher amarga, fria. Eu nunca fui de demonstrar as minhas emoções. As minhas filhas sempre me respeitaram, mas sempre tiveram um pé atrás também. Porque eu fui uma mãe muito rígida, sempre peguei muito no pé delas. Às vezes eu me arrependia disso e acho que elas naturalmente se afastaram de mim. Mas por outro lado, eu sabia que a educação que eu dei tinha funcionado, pois as 2 estavam bem encaminhadas na vida. Já o meu marido, eu nem ficava mais acordada esperando pelo Antônio. Ele chegava sempre de madrugada, ficava bebendo no bar até fechar. A gente já brigou muito porque ele sempre procurava uma briga. No começo eu achei que isso era uma fase. Eu fiz de tudo para ele parar de beber, mas depois de tanto esforço, eu acabei entregando os pontos. Eu acho que isso fez com que eu me fechasse ainda mais. Eu não suportava estar do lado daquele homem. Dormíamos na mesma cama, mas a gente não tinha mais relações. Às vezes eu precisava dar uma situada nele, porque se deixasse, ele estava gastando tudo que ganhava no bar. Eu acabei me tornando mais uma mãe do que esposa dele. E nem por isso eu pensava em me separar. Para mim, casamento era uma coisa burocrática, uma sociedade. E a gente tinha que ter uma história juntos. Tínhamos filhos. E para mim, separação era algo fora de cogitação. Eu rezava todas as noites e pedia que ele mudasse. Mas eu sabia que isso não dependia só da minha fé. Já fazia alguns dias que a Érica me dizia que queria conversar comigo. A gente nunca teve esse tipo de cerimônia, ela sempre pôde me falar qualquer coisa. Quando chegava a hora dela abrir a boca, eu sentia que ela inventava qualquer assunto, o que começou a me deixar preocupada. Finalmente, quando ela decidiu falar, ela me contou que estava namorando. Eu achei normal, apesar dela nunca ter tocado nesse assunto, eu não era tonta. Eu sabia que ela vivia saindo com as amigas e que uma hora ou outra isso ia acontecer. O detalhe, no entanto, era que o namorado dela era mais velho. Quando eu vi que ela empacou justo nesse ponto, na hora eu pensei comigo que coisa boa não deveria ser. Ela disse que ele era bem mais velho, mas eu insisti até ela revelar a idade do cara. 50 anos. Eu fiquei chocada. A minha filha tinha 20 anos. Nunca namorou, não que eu soubesse. E de cara me aparecia com um namorado mais velho que eu. Eu tentei alertá-la. Falei de todos os contras que havia nesse tipo de relação.
Ele era mais experiente que ela e deixei claro que eu não aceitava isso. Apesar da minha filha ter me prometido que ia acabar com esse namoro, isso ela não fez. E mesmo eu ameaçando contar para o pai dela que não ficaria nem um pouco feliz em saber que nossa filha estava saindo com um homem da idade dele, ela achava que me enganava. Mas eu não era boba. De repente, aquilo se tornou uma preocupação. Eu fiquei uns dias sem dormir direito, mas depois acabei acreditando que ela realmente tinha terminado tudo, pois a Érica me dizia que não tinha mais nada com ele. E na verdade, eu estava redondamente enganada. Ela continuava assim se encontrando com um tal namorado. Dizia que ia para a faculdade depois do trabalho e matava a aula, só para vê-lo. Eu acabei descobrindo tudo quando mexi nas coisas dela. Mas eu vi que ela tinha deixado alguns papéis espalhados pelo quarto e eu caí na besteira de ler. Na hora eu chamei o Antônio e contei tudo pra ele. Estava na hora dele, como pai, fazer alguma coisa. A Érica chegou logo em seguida e ficou brava porque eu tinha mexido nas coisas dela. Mas depois que o pai começou a perguntar sobre o que estava acontecendo, ela caiu no choro e acabou confessando que não tinha terminado o namoro. O meu marido falou que aquilo deveria ser uma prova de que eles se gostavam de verdade e que se era isso mesmo, que ela trouxesse o dito cujo para que a gente conhecesse. Sinceramente, quando Antônio decidia ser pai, ele só complicava as coisas. Será que ele não via os riscos que a nossa filha estava correndo, saindo com um homem que já deveria ter rodado muito por aí? Para mim, ele tinha era que ter proibido isso logo de cara. Mas ele achou que seria melhor conversar. Será que ele ao menos estaria sóbrio nesse dia? Quando a minha filha apareceu com o namorado, na hora eu não acreditei que fosse aquele homem. Eu olhei bem para a cara dele. Eu sabia muito bem que tipo de homem era ele. Assim que ele me viu, o Valdir ficou pálido. Ainda me perguntou se me conhecia de algum lugar. E eu, claro, disse que não. Depois que eu vi com quem a minha filha estava se relacionando, eu entrei em pânico. O meu marido chegou e começou a conversar com um sujeito que não desgrudava da Érica pra nada. Meu Deus, a minha filha estava apaixonada por aquilo. E ele, se fazendo de santo, disse na minha frente que tinha as melhores das intenções com ela. Conversa vai, conversa vem. E eu fui notando que o Antônio estava simpatizando com o infeliz. Eu não abria minha boca, mesmo não concordando com aquilo. O que eu podia fazer? Depois de um tempo, ele disse que dava o consentimento para aquele namoro. Minha filha ficou super feliz. E eu queria morrer. Se seguiram, eu fiz de tudo para mudar a cabeça da Érica. Tentei falar de todos os jeitos. No começo eu fui calma. Eu queria saber mais sobre o Valdir. Ela me falou que ele era bem de vida, tinha uma revendedora de automóveis usados e que a tratava como uma princesa. De um lado ficava eu querendo que ela enxergasse que aquele cara era um canalha, e de outro ficava ela tentando me provar que ele era o grande amor da sua vida, um verdadeiro príncipe encantado. A minha filha não acreditava que eu, por ser mais experiente, pudesse conhecer mais sobre esse tipo de homem. Quando eu falava que ele não valia nada, que ele era um canalha, ela dizia que eu não tinha nenhuma prova, que eu falava isso da boca pra fora. Eu sei que a gente começou a brigar, porque pela primeira vez ela me peitou e disse que eu não tinha o direito de me intrometer na vida dela. Já o Antônio, ele não estava nem aí para quem a filha dele estava namorando. O negócio dele era ficar enchendo a cara no boteco. E quando ele chegava em casa, já não tinha mais condições de conversar.
Ainda assim eu insistia para que ele desse um fim naquilo. O Antônio falava que eu era louca, que eu não podia ver ninguém feliz, que eu já queria acabar logo com a felicidade das pessoas, que isso era inveja. Onde já se viu ele me falar isso? Eu sempre quis o melhor para as minhas filhas. Eu queria evitar que a Érica sofresse uma desilusão. Eu sabia o que era a dor de um amor frustrado, ainda que eu nunca tivesse comentado sobre isso. Eu sei que o Antônio e eu começamos a brigar todos os dias. Ele me agredia verbalmente. Eu estava cansada dessa situação e decidi tomar uma atitude drástica. Falei para ele que eu ia embora de casa.